aproveitando aqui o momento em que o pastor Ciro estava autografando seus livros para os irmãos que o vieram conhecer. E nós estamos no programa Tempo de Recordar, aqui na Canaã FM, e eu não poderia deixar passar despercebido a sua passagem aqui por Fortaleza, fazendo o lançamento do livro Procuram-se Pregadores como Paulo. E eu queria que o senhor nos apresentasse o tempo de labor que o senhor teve para fazer esse seu 10º livro, que com certeza já caiu do nosso gosto, porque traz um assunto muito específico e muito oportuno para o momento. Irmão Carlos Castro, eu agradeço pelas suas palavras de incentivo. Quero dizer antes que eu tenho um apreço muito grande pelo seu trabalho, admiro muito o seu trabalho como historiador. Estou levando aqui seu livro, né? Assembleia de Deus do Ceará, 100 anos de história, que vai ser um privilégio poder ler e com certeza eu creio que esse livro é só é um início para o irmão fazer, quem sabe, aí a história completa da Assembleia de Deus, porque o irmão Deus deu esse talento para o irmão, não é? Agora, quanto ao livro Procuram-se Pregadores como Paulo, em 2006, por graça de Deus, eu escrevi um livro chamado Evangelhos Paulo Jamais Pregaria, não é? E eu já vinha pesquisando sobre a vida de Paulo, lendo vários livros. Existem, na verdade, alguns livros que falam sobre Paulo, que abordam as suas cartas e também falam da biografia de Paulo, como aquele autor, o John Pollock, né, que escreveu Paulo, o Apóstolo, acho que é esse o título. Outros livros também, outros idiomas também que eu pesquisei, em inglês, espanhol, e eu vinha juntando material, desde que eu escrevi aquele primeiro livro, Evangelhos de Paulo Jamais Pregaria, eu vinha pesquisando sobre Paulo. Isso aí já tem pelo menos uns 7 anos, né? Desde 2006. E aí eu sempre tive um apreço muito grande pela vida e obra de Paulo, né? Porque Paulo, sem dúvida nenhuma, ele é, depois do Senhor Jesus, na minha visão, o maior pregador que andou na terra, né? Pregador, escritor, ensinador. Ele mesmo falou que tinha um ministério tripartido, né? Lá em 1 Timóteo 2,7, quando ele disse: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então a gente vê que a chamada de Paulo realmente era uma chamada multifacetada, né? E aí então eu fui juntando material e por graça de Deus agora surgiu o desejo, né, nesse ano mesmo, aliás, perdão, no ano passado, né, 2014, surgiu o desejo de juntar toda essa pesquisa e formar esse livro dando ênfase ao pregador, porque o outro livro que eu fiz, que eu citei, Evangelhos Paulo Jamais Pregaria, a ênfase recaía na pregação, não é? Na pregação, e fazendo, claro, contrastando, na verdade, né? Contrapondo com a pregação dos dias de hoje. Daí Evangelhos que Paulo jamais pregaria, os vários tipos de evangelhos que existem, que Paulo não pregaria. E nesse livro agora, Procuram-se Pregadores como Paulo, a ênfase recai no pregador, como era Paulo, a sua postura, a sua conduta, como pregador itinerante que ele era também, né? Como ele se portava e como era o meio de transporte da época, como era o tratamento que ele recebia na época, nos hotéis da época. E se Paulo vivesse hoje, como que seria, né? Claro que hoje ele teria maiores recursos, né? Mas é claro que o que eu procuro enfatizar mais é o caráter de Paulo, a fidelidade à Bíblia e etc, né? Pois é, o que me impactou muito no livro, e aí eu queria que o senhor também falasse um pouquinho, a gente percebe que dentro da sua busca pela história de Paulo, eu notei que Paulo trazia na sua mente aquele assunto lá do Estevão, que ele esteve presente lá naquela... Se não estava lá na hora da cena, mas ele consentiu. E eu queria que o senhor revelasse o porquê, por exemplo, que dentro do seu livro dá para a gente se expressar que é como se algo tivesse buscando na mente de Paulo aquela cena
que ele consentiu e que agora o Paulo transformado, que na época era Saulo, né? O Paulo transformado, vê que essa cena mexe muito com a mente dele. Que tipo de contexto o senhor encontrou dentro dessa pesquisa? É uma pergunta que muitos fazem, inclusive, por que Deus, né, permitiu que Estevão fosse morto daquela forma? Porque Estevão, se nós olharmos para a vida de Estevão, as poucas informações que há a respeito dele no livro de Atos, a gente vê que Estevão era um excelente pregador, confundia lá os fariseus e os saduceus, os religiosos ficavam confusos com a pregação de Estevão, porque ele tinha muita sabedoria, era cheio do Espírito, era cheio de fé, ou seja, ele tinha todas as características para ser o que Paulo, né, viria a ser. Então por que Deus permitiu que Estevão morresse e mais, né, com uma grande colaboração do próprio Paulo, né? Saulo também chamado Paulo. Mas aí eu me lembro de um ditado latino, né, que a Grécia vencida venceu seu vencedor, né, em alusão à conquista, quando a Roma conquistou, né, a Grécia, e aí aquela euforia toda, só que na verdade a cultura grega acabou conquistando Roma, então quer dizer, aí surgiu esse ditado, que o vencido venceu o seu vencedor, a Grécia vencida venceu o seu vencedor. Então eu até cito isso no livro, porque foi o que aconteceu com Paulo. Paulo queria calar Estevão de qualquer maneira, ele e o seu grupo, né, os seus pares, e ele conseguiu isso. Estevão foi apedrejado, foi ali praticamente um linchamento, né? Só que aquela imagem de Estevão como de um anjo, a Bíblia diz, aquilo ficou na memória de Paulo, aquilo não saiu da mente dele, tanto que ele fala isso depois na sua defesa, quando ele vai falar, ele sempre menciona Estevão, ele fala de aquele momento, porque depois que Paulo se converteu também, todas aquelas pregações que ele tinha ouvido de Estevão, aquilo veio à tona, ele se lembrou, tudo passou a fazer sentido para ele, né? Então a gente entende que Estevão, ele precisou morrer, né? Ele partiu, precocemente, só que depois a morte dele acabou contribuindo para a formação de Paulo, para que Paulo também se tornasse um grande pregador, um grande ensinador. E ele sempre lembrava com tristeza do que aconteceu, mas por outro lado, aquilo contribuiu para o fortalecimento de Paulo, né? E é nesse sentido que eu faço menção, né, de Estevão. Inclusive num outro livro meu, que é o Erros que os Pregadores Devem Evitar, na verdade o segundo volume, Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar, eu tenho um capítulo que eu dediquei a Estevão, que o título do capítulo é exatamente Procuram-se Pregadores como Estevão, porque Estevão foi também um pregador extraordinário, né? Maravilha. Que contraponto o senhor faz, inclusive está muito inserido no seu livro, da pregação de Paulo naqueles dias para a pregação de hoje, principalmente tomando como referência a questão do evangelho da prosperidade? É uma diferença muito grande, né? Porque a pregação de Paulo, ele mesmo, quando ele ia falar, ele fazia questão de dizer: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, Paulo, a diferença aí está inclusive digamos assim, no centro da mensagem, né? Quando a gente fala que o evangelho é cristocêntrico, é até uma redundância, que o evangelho, claro que ele é cristocêntrico, mas nós falamos isso para se contrapor exatamente ao evangelho que é pregado hoje, que é um evangelho antropocêntrico, né? Ou seja, o homem está no centro. Então a pregação hoje em dia, essa pregação de prosperidade, essa pregação triunfalista, é aquela pregação que aponta para o homem, para o ser humano, e diz: olha, você é vencedor, você pode, você. Agora Paulo não, ele não apontava para você, ele apontava para Cristo. É Jesus, não é? Claro que a aplicação é para nós, né? Mas na verdade, veja que Paulo
Cristo, é Cristo, Cristo, né, já estou crucificado com Cristo, e etc. E Cristo, ele sempre falava de Cristo, em Cristo, né? Agora, hoje, a pregação é uma pregação, como diríamos, a pregação de autoajuda, né? Que na verdade se contrapõe também, que a pregação de Paulo era de ajuda do alto, né? Ele apresentava a ajuda do alto. Então é muito diferente, né? A pregação cristocêntrica da pregação antropocêntrica. E a prosperidade, claro, é importante dizer isso, nós não somos também adeptos da teologia da miséria, né? Quando a gente se opõe à teologia da prosperidade, não quer dizer que nós sejamos contra a prosperidade. Só que a prosperidade que Deus tem para nós, apresentada até pelo próprio apóstolo Paulo, lá quando ele escreveu aos Filipenses, é uma prosperidade que abrange tudo, não abrange só. Claro que o lado financeiro é importante, mas Paulo lá em Filipenses, inclusive, ele disse, olha, eu aprendi, né? Eu aprendi a padecer, a ter fartura, mas também eu aprendi a passar necessidade. Eu estou pronto, eu estou preparado, né? Seja qual for a dificuldade, né? Eu estou pronto e eu estou preparado para vencê-la em Cristo. Ele sempre dava essa ênfase. Então, hoje em dia, esse evangelho que está centrado na prosperidade financeira, meramente material, é realmente uma discrepância, uma distorção do verdadeiro evangelho. Eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para o senhor voltada para a questão do prefácio do livro. Sim. Eu estive observando o prefácio do livro, o pastor Gessé faz referência da questão da construção dos muros, como se a igreja de hoje precisasse de se levantar uma muralha muito forte para poder barrar esse falso evangelho que tem destruído tanto Sim. o nosso país. O pastor Gessé também, ele fala dentro do prefácio dele que escrever sobre Paulo, ler sobre a vida de Paulo é muito fácil. Quero ver você ser como um Paulo. Então, o que o senhor achou desse prefácio? Que tipo de agradecimento o senhor poderia dar ao nosso pastor Gessé, líder da Assembleia de Deus Canaã, que abre aí a nossa rádio para a gente poder levar para os irmãos uma entrevista assim tão especial como essa que a gente está fazendo com o senhor? Pastor Cássio, como eu falei ontem no culto, né, eu não tenho palavras para agradecer o que o pastor Gessé fez, porque ele me atendeu num momento assim de muita urgência, né, porque eu precisava entregar o livro e o prefácio tinha que ser para ontem, né, como se diz. E ele me atendeu com muita disposição. O interessante é que ele não tinha lido o livro, eu apenas fiz o comentário assim por cima, e ele fez o prefácio como se ele tivesse lido o livro mais de uma vez e como se ele fosse o próprio escritor do livro, porque ele escreveu com muita clareza o que está no conteúdo do livro, sobre o conteúdo do livro. E como o irmão bem falou, ele foi muito feliz na sua abordagem, essa citação como fez lá de Ezequiel 22:30, quando ele fala do muro, né, que Deus estava procurando alguém ali junto à brecha, né, e não encontrou ninguém, né, e é justamente a mensagem do livro. Agora é interessante observar que o título do livro é Procura os Pregadores como Paulo, né? Mas a pessoa já cria um bloqueio e fala, não, peraí, não tem nenhum, né? Só que não é igual a Paulo, porque não existe nenhuma pessoa igual a outra. Agora, como Paulo, ou seja, no proceder, nas atitudes, na conduta, na postura ética, né, que Paulo tinha. Então é nesse sentido. E eu posso dizer assim, hoje, não é para, como se diz na linguagem popular, né, para jogar confete, né, para falar assim, só para elogiar. Não, eu falo com convicção. Conheço o pastor Gessé muito bem, é um grande amigo, e eu digo sem nenhuma dificuldade que o pastor Gessé realmente ele fez o prefácio, e ele é um desses que eu posso dizer que é um dos poucos, né, pregadores como Paulo, que tem uma conduta, que tem uma postura, que tem sobretudo a pregação, porque aí
quando a gente fala de Paulo, a gente tem que avaliar quanto ao conteúdo e à forma, né? Quanto à forma, né, a conduta, o proceder, isso aí eu não tenho dúvida, o pastor Gesser é com Paulo. E o conteúdo, que é justamente o que nós estávamos falando anteriormente, que é o evangelho verdadeiro, que dá ênfase a Cristo, a obra de Cristo. Então eu sou muito grato ao pastor Gesser, não tenho palavras para expressar, mas diante de Deus assim, eu tenho uma gratidão muito grande quanto a esse prefácio. Já tem até, os irmãos estão brincando aqui que tem, o pastor Murilo está dizendo que tem irmãos que queriam comprar só o prefácio, né? Então eu falei, não, mas fala para comprar o prefácio que leva o livro de anexo, né? Como brinde, né? Com certeza. O senhor tá dentro aqui da Livraria Canaã, a gente está observando aqui muitos livros aqui do nosso pastor Ciro Zibordi. E finalizando a nossa entrevista, eu queria que o senhor mandasse um alô aí para os nossos ouvintes que estão sintonizados nessa manhã maravilhosa de domingo, muitos já se preparando para se dirigirem à igreja, para participar da escola dominical, outras caravanas se deslocando das igrejas em direção à Fazenda Canaã, porque logo mais, a partir de 9 horas da manhã, já vai começar o batismo aqui na Fazenda Canaã. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para esses irmãos, inclusive o pastor Gessé, que com certeza deve estar na audiência do programa, e muitos pastores que estão ouvindo, muitas famílias, muitos irmãos. Deixe a sua mensagem finalizando aí a sua participação aqui no nosso programa Tempo de Recordar. Vai ser um domingo muito abençoado, realmente, né, com esse batismo e todas essas outras reuniões importantes como mencionou. Né? Que Deus abençoe os irmãos. Fica aqui a minha gratidão. Eu estou agora também retornando para o Rio de Janeiro, já levando muitas saudades dos irmãos, né? Se Deus quiser, estaremos em breve aqui novamente com os irmãos. E agradeço o pastor Gesser pelo carinho, agradeço toda a igreja pela maneira tão hospitaleira e carinhosa como sempre me recebe. O pastor Gesser já anda dizendo por aí, que eu tenho ouvido falar, que eu já sou, já faço parte do Ministério Canaã, né? E é isso mesmo, eu estou lá no Rio de Janeiro, mas faço parte, tenho orgulho de dizer por onde eu vou, que a igreja, a Assembleia de Deus Canaã, inclusive eu citei isso na mensagem ontem, é uma reserva de Deus, né? A gente anda por aí, a gente sabe que há muitos que já não são mais fiéis ao Evangelho, já estão aí alargando a porta, como se diz, né? Mas a Assembleia de Deus Canaã é uma reserva de Deus, né? É de fato uma igreja que Deus levantou para fazer um grande avivamento, não somente aqui em Fortaleza e no Ceará, mas em todo o Brasil, né? Então que Deus abençoe os ouvintes da Rádio Canaã, especialmente do programa Tempo de Recordar. Tempo de Recordar. Deus abençoe o pastor Castro e parabéns pela obra, que eu vou retornar agora no avião, vou lendo já aqui a Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história. Que obra maravilhosa. É aquele tipo de livro que só de pegar assim a gente já fica com vontade de ler. Parabéns, que Deus abençoe, irmão. Ok, obrigado.